coração. Arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Pai amado, neste momento estamos na Tua presença para lhe pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoa-nos, proteja-nos e nos ajuda. Esteja abrindo a nossa mente agora para o entendimento da Tua palavra. Neste segundo tema desta programação especial Backstage, que o Senhor esteja com o pastor Eliezer e com todos aqueles que estarão assistindo neste momento a essa programação. Tudo isso lhe pedimos e lhe agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu saro logo. Se Deus quiser, você sará logo. Mas só se Deus quiser. Essa expressão tão comum utilizada por tantas pessoas diante de uma doença pode deixar entendido que Deus, em algum momento ou por alguma razão, pode querer que tenhamos problemas de saúde. Mas será mesmo que Deus é o responsável por nos colocar ou tirar de todas as situações ruins que enfrentamos?
Deus não quer que nós fiquemos doentes, assim como Deus não quer nenhuma forma de mal ou de efeitos do mal sobre nós. Tanto é que na terceira carta de João, no capítulo 1, verso 2, a Escritura diz: Amado, acima de tudo, te faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O desejo de Deus é que nós tenhamos bem-estar, tenhamos saúde, tenhamos felicidade. Além de revelar para nós que o plano original de Deus é que todos tenhamos saúde, a Bíblia também revela que nossas escolhas trazem consequências. Mesmo a ciência não deixa dúvidas quanto à lei da ação e reação. Mesmo a medicina está pregando que os hábitos que incorporamos ao nosso estilo de vida podem nos trazer saúde ou doença. Mas se sabemos que nessa vida, na maioria das vezes, colhemos o que plantamos, por que ainda somos tão relutantes em plantar somente coisas boas? A grande questão é o pecado. Nós somos, por natureza, às vezes fracos e às vezes teimosos. Há uma luta dentro de nós. A nossa consciência nos pede para fazer o que é correto, nos pede para obedecer aquilo que Deus nos ensina, mas a nossa natureza nos coloca em rota de colisão com isso. Se Deus quiser, sim, Deus quer que tenhamos saúde. Contudo, a cura que tanto procuramos não é uma responsabilidade única e exclusiva dele. A gente precisa entender que Deus tem duas grandes formas de trabalhar, né? Uma que eu diria extraordinária e outra normal. Extraordinariamente falando, se Deus quiser trazer uma cura, trazer uma bênção na saúde de alguém, sem que a pessoa tenha feito nada, Ele, como soberano, pode fazer isso. Ele pode produzir um milagre sem a pessoa ter feito nada. Contudo, não é esse o caminho normal das coisas. Pela via normal, é o que Paulo fala em Filipenses 2,12. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, há uma responsabilidade nossa em corresponder aos ensinos que Deus nos envia por meio do Espírito Santo. Isso inclui também os assuntos relacionados à saúde. Ou seja, há uma cooperação entre o humano e o divino. Nós somos absolutamente dependentes de Deus, mas precisamos responder ao seu chamado, responder ao seu poder, à sua graça a nós oferecida. Talvez para nós entendermos um pouco melhor isso, nós poderíamos ler, por exemplo, Profetas e Reis, página 247. Diz ali: nisto está revelada a operação do divino princípio de cooperação, sem o que nenhum verdadeiro sucesso pode ser alcançado. O esforço humano nada realiza sem o divino poder, e sem o empenho humano, o esforço divino é em relação a muitos de nenhum proveito. Para tornar a graça de Deus nossa própria, precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto do nosso próprio esforço. Na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor em completa comunhão, tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação
ao final dessa nossa missão. Boa noite, igreja. Nós estamos muito, mas muito felizes hoje, domingo, os domingos evangelísticos. Estamos indo para o nosso segundo tema do backstage. E eu tenho a alegria de apresentar aqui para vocês o pastor Eliezer. O pastor Eliezer é o diretor-geral do IATEC, aqui em nossa cidade de Hortolândia. Pastor, muito obrigado porque você aceitou o convite. O púlpito é todo seu e que Deus use mais uma programação, principalmente nessa noite evangelística do backstage. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Adalto, por esse privilégio, por essa alegria para mim estar aqui com a Igreja Adventista do Sétimo Dia do CAO, nestas noites de domingo, participando dessa série tão especial. E obrigado você também, porque escolheu, nas noites de domingo, estudar um pouco mais a palavra de Deus. E se segura aí, porque o tema de hoje também é um tema extraordinário. Verdade. Para a gente introduzir o tema, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 33, ok? João, capítulo 18, a partir do verso 33, um diálogo entre Pilatos e Jesus Cristo. E é Pilatos quem começa esse diálogo. Diz que, a partir do verso 33, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Aí Pilatos responde, é um diálogo muito interessante esse aqui. Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é o que entregaram a mim. Que foi que você fez? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos novamente pergunta: então você é rei? Jesus responde: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha o que Jesus fala aqui. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E então Pilatos pergunta, e eu faço essa mesma pergunta para você, porque talvez você tenha se questionado muitas vezes. Qual é a pergunta final de Pilatos neste relato? O que é a verdade? Sabe, amigos, essa é uma pergunta que tem sido recorrente em muitos grupos de discussões. O que é a verdade? Essa é uma pergunta, na realidade, muito boa. Talvez a mais filosófica de toda a Bíblia, apresentada aqui no verso 38 do Evangelho de João. Muitos hoje estão tão convencidos de que nada é absolutamente verdadeiro, e ainda mais, dizem eles, não há nada completamente certo ou errado. Na melhor das hipóteses, há apenas uma diversidade de verdades. E você? O que você pensa? Quando o assunto é verdade, quando a discussão é verdade, qual é o seu posicionamento? Essa visão relativista da realidade e da qualidade da experiência humana, ela torna a verdade dependente da minha pessoa, ou simplesmente o que é verdade para mim, sendo estabelecida com base em preferências individuais, ou mesmo segundo o grupo a que a pessoa pertence, o grupo a que eu pertenço, o grupo a que você pertence. A verdade agora é criada e recriada a partir da experiência, em diálogos entre uns e outros, dentro de uma cultura. Isso significa, então, que a moral de hoje não é a moral de ontem.
muitos defendem também que a moral de hoje é cultural. O que você pensa sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Muitos defendem essa ideia, que a moral de hoje ela é cultural, relativa e que muda de acordo com o tempo, com a necessidade pessoal ou social, ou mesmo com a preferência. Pelo fato de que a verdade moral pode ser profundamente polarizada, muitos creem que o conceito de verdade por si só é perigoso. Não, então é melhor nem entrar nesse mérito, porque isso é perigoso demais, é um assunto que vai polarizar, eu não quero entrar nessa discussão, e aí eu me junto àqueles que vão pelo mais fácil, pelo caminho mais curto, não é? A verdade de cada um. Será que podemos pegar uma ferramenta e usar de outra forma? Será que eu posso pegar um alicate e usar no lugar de um martelo? Ou usar o martelo no lugar de um alicate e conseguir os mesmos resultados sem maiores problemas ou dificuldades? Possivelmente não, não é? Essa busca é uma angústia que se manifesta por meio do pluralismo, da ausência de autoridade e da centralidade do eu na constituição de agentes morais. Pilatos, ele faz a pergunta, mas se você acompanhar o texto e o relato, ele não deu tempo para que Jesus lhe respondesse a pergunta. E a maioria dos que hoje perguntam e querem estudar ou debater sobre a verdade, também não tem tempo para ouvir a correta explicação. Pilatos não fez a pausa suficiente para ouvir. Se ele tivesse feito, ele teria ouvido algumas incríveis verdades sobre a verdade e a moral absoluta. Porque Jesus já havia, por diversas vezes, abordado este assunto com seus discípulos em suas pregações, em seus sermões, em seus ensinamentos. Que oportunidade Pilatos desperdiçou! Fez uma pergunta importantíssima, mas não deu tempo para que a resposta lhe fosse dada. E você? Você tem feito a pergunta certa, no fórum certo, para a pessoa correta, e mais do que isso, você tem dado tempo? Não? Então, a mensagem desta noite é uma mensagem que vem diretamente do trono de Deus, a palavra de Deus, para poder trazer conhecimento, para clarear este assunto para você. Então, não seja como Pilatos, tá bom? Aproveita essa série para poder aprender. E quando você faz isso, assistindo essa série tão especial, você está dando tempo para que Deus possa responder os principais anseios do seu coração. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você nessa noite que a verdade existe. A verdade existe. Você pode comprovar depois, tem vários textos bíblicos aqui que podem nos apoiar. Eu vou falando alguns e você vai poder revisitar esse material e se aprofundar um pouco mais. Então eu vou citar alguns textos aqui, embora não vou ter tempo para ler todos eles, mas eu vou citar alguns. João capítulo 8, verso 32. Além disso, só há um caminho, uma verdade e uma vida. E isso também nós comprovamos nas palavras do próprio Senhor Jesus, aqui também no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, quando ele declarou o quê? Eu sou o quê? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida, queridos, são expressões bíblicas morais. A verdade é uma esfera moral em que se pode estar, ser e agir. Até mesmo, principalmente para mim e para você, prestar culto. Vários textos bíblicos para consolidar essa afirmação. João capítulo 3, verso 21, capítulo 4, verso 24, capítulo 8, verso 44. Há um espírito da verdade e um espírito do erro. E nenhuma mentira é da verdade. Ou é verdade, ou é mentira. A verdade está em contraste com a mentira.
A verdade está em contraste com a falsidade, com a irrealidade, com a ilusão ou qualquer ideia de uma diversidade de verdades. Não são as verdades, mas a verdade. Em segundo lugar, a essência da verdade é pessoal. Antes mesmo de Pilatos ter questionado a Jesus, Jesus já havia declarado, João capítulo 14, verso 6. Nós vamos passar algumas vezes por esta passagem bíblica, não é? O que Jesus diz ali, antes mesmo que Pilatos tivesse feito a pergunta, pena que ele não deu tempo, não é? Para que fosse respondido, Jesus já havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 5 aspectos interessantes aqui. Essa é uma ousada definição bíblica. Deus é a verdade. Deus é a verdade. Sua natureza, seu próprio espírito é a verdade. Em sua essência, a verdade é um ser, Deus. Segundo aspecto aqui, isso significa que a verdade é tanto moral como inerentemente pessoal. Terceiro, ela não é abstrata, nem um mero ensinamento. É, em primeiro lugar, uma questão de caráter interno e apenas derivativamente uma qualidade de palavras e ações. Quarto, tudo o que Deus diz e tudo o que Deus faz é verdade. Suas palavras e suas obras são revelações de sua natureza, portanto, verdadeiras. Os ensinamentos de Jesus são verdadeiros porque eles expressam a verdade, o que ele mesmo declara ser. Extraordinário, não é? E quinto, a verdade então leva-nos, ou deveria nos levar a um relacionamento pessoal com a fonte autêntica de toda a vida. Ela sempre nos envolverá como pessoas. A pessoa cheia de verdade é quem nos faz questionar a veracidade de nosso próprio ser e fazer. É uma pessoa quem dá exemplo, esperança, coragem e poder para vivermos a verdade em um mundo de engano e ilusão. Além disso, esse fato ancora a verdade no sobrenatural, em Deus. A verdade começa com Deus, não com seres humanos. A verdade é eterna porque ela reside em Deus. A verdade é imutável porque Deus não muda. Há uma unidade de verdade porque a verdade vem da mesma fonte, Deus. A verdade é, em última instância, a verdade de Deus, visto que Deus é a fonte de toda a verdade. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é a verdade. João capítulo 17, verso 17. A verdade, como ideias ou palavras, pode ser pronunciada, ouvida, escrita, lida, compreendida e mantida. Ela pode transformar vidas. Jesus assumiu que ideias e palavras cheias de verdade têm forma, têm conteúdo e significado extremamente compreensíveis. As palavras verdadeiras podem ser invocadas precisamente porque estão de acordo com a realidade e vêm daquele que é verdadeiro. Como o próprio Jesus é tanto a palavra como a verdade, a correspondência entre as palavras e a realidade é assegurada. A verdade. Nós estamos vivendo num momento, amigos, de muita dor e sofrimento. Essa pandemia tem dizimado, tem ceifado vidas em toda a extensão do nosso mundo. De ponta a ponta. Norte, sul, leste, oeste. E uma coisa recente que preocupou a comunidade médica foi a insuficiência de oxigênio
um elemento vital para a vida humana e principalmente no combate aos efeitos colaterais dessa pandemia durante a fase do tratamento. O que isso tem a ver com o tema? Eu ouso dizer que a verdade é o oxigênio da mente. Se faltar, amigo, a mente vai colapsar. A verdade é o ponto de partida para todas as atividades intelectuais, espirituais e morais. É o que por si só verdadeiramente liberta. João fala sobre isso no capítulo 8, verso 32, e Paulo também escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, verso 8. Nós dizemos que algo é verdade quando? Quando estamos convencidos de que a realidade corresponde ao que pensamos. Dizemos que algo é moralmente verdadeiro quando estamos convencidos de que a realidade corresponde às nossas percepções do que é certo, justo e bom. A declaração de Jesus dizendo, a tua palavra é a verdade, em João no capítulo 17, verso 17, implica revelação. Assim, se a revelação é possível, a moral absoluta também é. A verdade moral não é construída, ela é revelada. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é descoberta, nem determinada por maioria de votos. De jeito nenhum. É autoritativa. E não apenas uma questão de preferência pessoal. Não é porque eu quero, é porque é. O personagem de um romance de Dostoiévski, Ivan Karamazov, ele argumentou o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Mas, se Deus existe, então se pode esperar que a verdade moral também exista. E se o padrão absoluto de moralidade é o próprio Deus, toda ação moral deve ser julgada à luz da natureza de Deus. A palavra revelada de Deus, a Escritura, é nossa ligação tanto a Deus quanto à verdade moral. Para mim, certeza. E para você? Qual é o papel ou o lugar que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? A Bíblia é nosso padrão ético. Por quê? Porque vem de Deus. O único padrão para a moralidade. Isso deve ser mantido em mente quando apelamos para a Bíblia em questões morais, pois ela foi escrita em uma situação cultural, em um tempo diferente da minha e da sua realidade. Somente o fato de que Deus transcende a cultura nos permite nutrir a esperança de usar os princípios morais da Bíblia em nossa própria cultura. Sem isso, não poderíamos esperar elevar-nos acima do relativismo cultural. Mas Deus está acima dele. E Deus tem falado. O que Deus revela na Bíblia se aplica universalmente a todas as culturas e em todos os tempos. Em quarto lugar, no nosso estudo dessa noite, eu queria dizer que a verdade pode ser conhecida. Pilatos fez a pergunta. Você talvez tenha vivido com essa pergunta ou já tenha sido questionado sobre ela. E deixa eu dizer para você, a verdade pode ser conhecida. Veja o que diz João no capítulo 8. Estamos aqui usando bastante o Evangelho de João. João capítulo 8, verso 32. É um verso bem pequenininho, mas extremamente esclarecedor para o que nós acabamos de dizer aqui. A verdade pode ser conhecida. O que João escreveu aqui? João capítulo 8, verso 32. Conhecerão a verdade, e a verdade o quê? O que diz a sua Bíblia aí? E a verdade os libertará. Então a verdade pode ser conhecida. Às vezes, a prova da verdade é facilmente alcançada. Por exemplo, a temperatura e altitude da água que se ferve ou congela. Essa é uma verdade científica que normalmente pode ser verificada de modo objetivo. Coloca um termômetro ali e ele marca para você.
Averiguar as alegações da verdade moral é algo mais difícil e misterioso, se é que posso dizer assim. O bem e o mal não podem ser diretamente observados ou medidos numa lente de laboratório. Eles exigem uma abordagem diferente. No entanto, podem ser conhecidos com suficiente certeza para trazer orientação ao indivíduo, suficiente para que você tenha o conhecimento e não pereça por falta dele. Até mesmo nossas próprias avaliações subjetivas da verdade podem ser objetivas quando observamos experiências de verdade moral de causa e efeito na nossa própria vida. Os princípios morais correspondem à natureza de Deus e à nossa própria natureza também. O homem não é um animal. Não é esta afirmação, não é esta declaração da palavra de Deus, mas um ser moral único, porque somos feitos à imagem de Deus. A declaração de Gênesis no capítulo 1, versos 26 e 27. Temos a capacidade de entender o que precisamos saber, tanto a respeito de Deus como da vida moral. Quando obedecemos à lei moral de Deus, estamos nos comportando de maneira consistente com a forma com que Deus nos fez, de maneira coerente. O pecado como desobediência à lei moral não é apenas uma ofensa a Deus. Mais do que isso, é também uma violação de nossa própria natureza criada. A revelação divina significa que a verdade bíblica, em última instância, corresponde à realidade percebida por Deus, o único que vê a realidade em toda a sua complexidade e plenitude. Essa é uma prerrogativa divina, não é uma prerrogativa humana. O que nós entendemos é parcial, muito parcial, extremamente limitado. Há uma diferença entre a afirmação de que valores morais absolutos existem e a afirmação de que se pode conhecer esses absolutos com a mesma clareza que Deus os conhece. Jamais. Somente Deus, em sua onisciência, em sua onipotência, é conhecedor de toda esta complexidade e plenitude. Em quinto lugar, no nosso estudo, eu queria dizer para você que a verdade está integralmente ligada à justiça, ao que é reto, ao que é bom, ao que é justo, ao que é correto. A verdade é a ação correta, é o comportamento eticamente correto. Quantas pessoas têm perseguido isso, né? Todas as vezes que alguém se desvia de algum padrão, e a gente pressiona dizendo, não, isso não é ético, isso não está politicamente correto, né? Mas a verdade é a ação correta, é o comportamento eticamente correto. A verdade abrange e assume a moral. É algo que pode ser expresso em atos concretos, que por sua vez revelam a autenticidade da nossa conexão com Deus, a fonte de toda a verdade, segundo João aqui também no capítulo 3, no verso 21. A ação baseada na verdade faz o mesmo que Jesus, cujas obras e ações deram testemunho contínuo da verdade e sua ligação pessoal com o Pai. Extraordinário, não é? Em sexto lugar, já caminhando para a parte final do nosso estudo dessa noite, eu gostaria de dizer que a verdade ela é relacional. Ela inclui a fala e o comportamento transparente perante os outros. A verdade e a confiança que ela gera são a base de todos os relacionamentos. Nenhuma relação genuína pode existir entre falsos eus. A veracidade não pode ser compartimentalizada. Que palavra comprida é essa, não é? O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa não pode ser verdadeira em uma área da vida, por exemplo, na área espiritual, religiosa e doutrinária, e falsa em outra, na moral, na política, na vida social, nos negócios ou no relacionamento conjugal. Ser verdadeiro em um e falso em outro, isto não é ser verdadeiro, porque a verdade ela não pode ser compartimentalizada, dividida em vários aspectos da vida.
Separar o espiritual do moral divide a pessoa. Assim como Jesus falou a verdade, devemos nós fazer o mesmo. Assim como ele expôs a hipocrisia, agendas escondidas e formas menos transparentes dos líderes religiosos de sua época, Jesus nos convida a um maior nível de transparência e veracidade pessoal. Não é para que eu aponte a falsidade no outro, mas é para que eu procure ser um exemplo, um modelo, praticando, vivendo de maneira transparente esta verdade. Em sétimo lugar, em último lugar, eu queria dizer que a verdade moral sempre será uma questão de nosso próprio ser. Somos nós mesmos verdadeiros ou falsos? Que pergunta difícil, não é? Mas como eu estou do lado de cá da tela, né, e você está aí do outro lado da tela, eu pergunto e você responde para você mesmo. Só você e Deus. Você tem sido verdadeiro ou falso? Sabe aquelas perguntinhas daquelas provas na nossa vida acadêmica, né, de falso ou verdadeiro? E às vezes é só uma vírgula, mas uma vírgula ela é suficiente na minha e na sua vida para quebrar toda a verdade e construir toda uma vida de falsidade. Amamos a verdade ou internamente procuramos escapar às suas reivindicações sobre nossa vida? Somente aqueles que são da verdade. João, capítulo 3, verso 19. Somente aqueles que são da verdade vão entender e receber a verdade, e em sintonia com ela serão verdadeiros. Lembra do diálogo de Jesus com Pilatos? Somente aqueles que são da verdade vão entender e receber a verdade, e em sintonia com ela serão verdadeiros. Esse é o significado da declaração de Jesus. João, capítulo 7, verso 17. Veja aí na sua Bíblia. João, capítulo 7, verso 17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Nós só poderemos alcançar a verdade ao praticá-la. Praticar a verdade, então, significa viver a realidade de que Deus é a verdade, tornando o seu ser nosso próprio ser, inserindo-o em nosso mundo. Deixa eu repetir isso aqui. Nós alcançamos a verdade ao praticá-la. Mas praticar a verdade significa viver a realidade de que Deus é a verdade, tornando o seu ser o nosso próprio ser e inserindo-o em nosso mundo. Muitos, queridos, estão satisfeitos com o fato de que a verdade moral seja relativa. Sabe por quê? Porque isso significa que se a verdade é relativa, eu posso escolher como viver a minha própria vida. Se a verdade é relativa, então eu não quero que as verdades morais contidas nas leis direcionem o meu comportamento. Isso é uma declaração escancarada do egoísmo. Se podemos relativizar a verdade, então nada é externamente restritivo ou obrigatório. Se Deus não existe, tudo é o quê? Permitido. A verdade moral, então, não é sempre conveniente ou valorizada, porque ela me confronta diante de um espelho, expondo quem realmente eu sou. E para não ser incomodado por esta imagem, então é mais prático para mim encurtar o caminho e relativizar a verdade. Em última análise, como vimos com Pilatos, a questão da verdade é também uma pergunta sobre nós mesmos. A verdadeira questão não é se a verdade existe, mas onde traçamos a linha que separa as questões de fato importantes dasquelas de opinião ou de gosto. Entendeu isso aqui? A verdadeira questão não é
se a verdade existe. Porque eu sei que, assim como eu, nessa noite você já chegou à conclusão de que a verdade existe porque ela tem nome. Mas onde traçamos a linha que separa as questões de fato importantes daquelas de opinião ou de gosto. O relativismo moral aparentemente está de acordo com o nosso desejo de tratar as pessoas de modo confortável. Defender ideias e princípios morais dá trabalho. Defender ideias e princípios morais é trabalho duro. O relativismo toma o caminho mais fácil, mais curto, porque ele cria a ilusão de que não temos de fazer o trabalho pesado de embasar nossas ideias. E aí, para não ter que embasar, o eu acho predomina de maneira absoluta. O relativismo moral, muitas vezes, é uma reação ao comportamento moralista. Os próprios cristãos têm sido a principal causa do relativismo moral, sabia? Muitos escolhem o relativismo em vez de valores morais absolutos, porque aqueles que acreditam em valores morais absolutos são muitas vezes tão obcecados em selecionar verdades morais, defendendo uma agenda própria. Eles se mostram, por esta razão obcecada, se mostram legalistas, arrogantes, inflexíveis, insensíveis, abusivos e afirmam sua posição de forma desarrazoada. É isso aqui e ponto final. Seja o pai dentro da casa ou o líder, um líder religioso. Isso nos mostra que temos de admitir que não somos Deus. Devemos ser humildes sobre questões éticas e precisamos escutar mais atentamente as preocupações morais genuínas de nosso tempo. Também devemos pensar em valores morais absolutos em termos de caráter e qualidades morais, em vez de ações simples. Talvez, então, haja menos rejeição aos absolutos morais. Nós devemos ser, sim, absolutamente justos, compassivos, amorosos e pacientes. Com base em tudo aquilo que nós estudamos nesta noite, eu pergunto então agora para você: há valores morais absolutos? E eu espero que a sua resposta tenha sido afirmando assim com a cabeça ou dizendo sim, é claro que há. Como um padrão infinito, eterno, a verdade está no coração da cosmovisão cristã. Estamos procurando por ela, acreditando nela, vivendo por ela, modelando-a e falando sobre ela. Temos de tomar decisões com base nela e sermos transformados por ela. Me permitam repetir. Como um padrão infinito e eterno, a verdade está no coração da cosmovisão cristã. Estamos procurando por ela, acreditando nela, vivendo por ela, modelando-a e falando dela. Temos de tomar decisão com base nela e então sermos transformados por ela. A batalha pela verdade moral está no cerne, queridos, do grande conflito entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. É uma batalha que se trava por nossa mente e nosso caráter enquanto vivemos. Enquanto vivemos a vida e estamos envolvidos no confronto final da história da Terra. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos deu o seu Espírito para nos guiar à verdade, segundo João, capítulo 16, verso 13. A cada passo, meu sincero desejo para você, nessa noite que sempre com muita ansiedade buscou pela verdade, o meu sincero desejo é que a cada passo você possa ouvir as doces e suaves palavras de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue guiando os seus passos no crescimento da verdade. E que assunto gostoso que estudamos essa noite, não é verdade? E tem uma canção, um hino muito lindo, que fala sobre isso.
nós entendemos que Deus é a verdade. E Deus se manifesta através de sua palavra, a Santa Escritura e a Bíblia Sagrada. Por isso eu quero convidar você. Cante com vontade, cante com alegria este hino tão belo, esta composição maravilhosa, que é um apelo. E é o meu apelo para você também, nessa noite é o nosso pedido para Deus. Dá-me a Bíblia. Maravilhoso Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam na primeira hora do dia e nos alcança e nos alcançou até a noite deste domingo. Ó Pai eterno, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por todos nós. Louvado seja o teu nome pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se declarou e ao qual nós reconhecemos como caminho, verdade e vida, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Pai eterno, pelo estudo da tua palavra, pela revelação da verdade, por este conhecimento libertador. Ó Deus eterno, a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque nesta noite muitas pessoas, ao ouvir esta mensagem, ao conhecer a verdade, estão experimentando esta liberdade que só o Senhor pode dar. Que sigamos e prossigamos em conhecer a verdade, em viver esta verdade. Obrigado mais uma vez, Pai querido, pelo estudo da tua palavra, pela bênção que é poder tirar tempo para conhecer a ti, a fonte de toda a verdade. Derrame tuas bênçãos sobre cada um de nós. Nos atenda em nossas necessidades mais íntimas e pessoais e nos salva. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.